Ou você paga pelo preço de tornar o seu sonho de ser atriz realidade, ou você paga pelo preço de não ir atrás dele. E quem eu sou? Meu nome é Suzana Araújo, eu sou atriz, professora de atuação. Seja muito bem-vinda ao meu Grimório, onde eu faço com você alguns. Trago para você algumas reflexões, alguns pensamentos do que eu tenho vivido na minha vida também. Mas principalmente eu gosto muito de trazer exercícios, sabe, que vão ajudar a mostrar para você se você tá indo na direção dos seus sonhos, se você tá indo em busca do que você quer. Hoje nós vamos gravar aqui do meu cantinho, meio estúdio mesmo, da câmera pelo celular, pelo computador. Porque, minha filha, o meu celular lotou, eu não tenho espaço para mais nada. Então esse vídeo ele vai seguir como se fosse num flow, sabe? Eu não vou ficar deixando, cortando muito ele. E vocês vão me ver também desse jeitinho aqui na frente do computador pra gente ir conversando, se desenvolvendo, né? Até a imagem, o microfone com certeza é muito melhor. Pode ser que você escute meu vizinho, porque ele tá ouvindo umas músicas muito altas, e pode ser que eu me empolgue também enquanto ele tá ouvindo as músicas dele. Gente, a minha capacidade de ouvir música aumentou muito depois que eu vim morar aqui. Se você não sabe, eu não moro em São Paulo. E aí os meus vizinhos escutam músicas muito diferentes do que eu costumo ouvir. Então agora eu conheço todas as músicas, umas músicas aleatórias, assim, sabe, que eu nunca ia ouvir na vida real, mas o meu vizinho me obriga. Agora eu conheço um monte de coisa, tipo, que pena que vocês terminaram, achei que ia dura pra sempre. Eu nem escuto essas coisas, mas eu sei a música. Escuta aí o barulho do foguete. Tá, vamos focar. Eu adoro me empolgar com as coisas aleatórias. E aí eu tô com esse cabelo todo desgrenhado, tô parecendo uma maluca, mas o que eu vou falar pra você é papo de maluco, mas no final das contas você vai entender. Você vai entender o que significa. E eu gosto muito de bater esse papo com você porque é um papo mais realista, entendeu? Eu não fico me arrumando pra falar com você sobre o Grimório. É um papo meu e você. A gente vai bater uma conversa. Então, se você tiver água, caneta, pega aí pra você conseguir também acompanhar os pensamentos, as coisas que a gente vai trabalhar aqui hoje. E aí a gente tava falando, né, sobre ou a gente paga pelo preço de ir atrás dos nossos sonhos, ou a gente paga pelo preço de não ir. E muitas vezes a nossa maior dificuldade em tomar uma escolha é entender que ah, tudo tem pró e contra, absolutamente tudo. E como Chorão já dizia, né, toda escolha é uma renúncia. Então, se você escolhe uma coisa, é óbvio que você vai renunciar, ou seja, ignorar, ter que abrir mão de outras coisas. Eu lembro claramente, né, de quando eu descobri que eu queria ser nutricionista. E eu olhava e falava assim: não, eu vou ser nutricionista, eu vou ser nutricionista. E eu lembro que a reação da minha família foi muito positiva quando eu disse que eu seria nutricionista. Todo mundo gostou muito da ideia. E quando eu olhei a minha realidade, fiz um teste vocacional, se você nunca fez um teste vocacional, é muito legal que você faça. Tem no tem na internet aí, de grátis, vai atrás, sabe? Faz um grande, não faz aqueles pequenininhos, faz um grande que você vai ficar, tipo, uns 10 minutos fazendo teste vocacional, você vai encher o saco do teste. Aí, quando ele terminar, você vai falar, ah, tá, entendi por que que é tão grande. Mas, enfim, quando eu fiz o teste vocacional, eu descobri que eu queria ser atriz. E eu descobri que também dava pra ser professora de atuação. Então, as duas coisas se encaixaram muito bem. E eu fiquei com muito medo de desapontar a minha família no momento em que eu decidisse contar que eu queria ser atriz, de desapontar eles, porque, né, a reação de nutricionista tinha sido tão bom. Ninguém na família quer que a pessoa seja atriz, sendo que eu nem sabia como que eu ia fazer para ganhar dinheiro com isso. Então, eu criei na minha cabeça vários entraves, assim, para eu não contar para minha família que eu queria ser atriz. E eu lembro até hoje, eu tinha ele era meu amigo no começo, e depois a Suzana contando. A Suzana contando sobre os relacionamentos dela. Ai, gente, a minha vida amorosa. Eu conto naturalmente para as fadas, né, que são as minhas alunas, mas eu vou compartilhar com você também, tá? Vou abrir essa exceção. Mas quando eu descobri que eu queria ser atriz, eu tava de namorico com o meu melhor amigo. E depois se tornou um namoro de verdade. E esse meu melhor amigo, na época, ele estudava atuação, mas assim, ele estudava por conta da religião dele. Então, o lugar que ele ia, né, da religião dele, ele fazia teatros, peças, essas coisas assim.
E ele começava a me contar, e ele tinha uma prima que era atriz também. Então ele começava a me contar, e ele falava de um jeito que eu falei assim, cara, eu quero fazer isso na minha vida, sabe? É isso que eu quero. Eu quero estar dentro de um personagem e viver várias vidas e viver várias realidades. É que coisa incrível. Ainda por cima eu posso ser professora, que é uma coisa que eu sempre quis. E eu achei que eu nunca ia poder ser professora, porque eu era ruim em todas as matérias. Eu era muito ruim nas matérias. Então, ele pegou e falou assim: por que que você não vai atrás disso? E eu fiz o teste vocacional, descobri que eu queria ser atriz mesmo. Só que eu lembro que eu entrei num estado muito de sofrimento, assim, justamente pelo que eu já falei. E eu contei pra todo mundo, menos pra minha família. E eu lembro do dia que eu peguei e falei assim pra minha mãe: mãe, eu quero ir em busca de um teatro. Só que eu morava, não sei se você sabe minha história inteira. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre a minha história inteira. Deixa aqui embaixo se você quer que eu faça sobre isso um vídeo meu me apresentando. Mas aí eu vou estar bonitona, tá? Não vou estar toda desganhada, descabelada, não. E aí eu lembro que eu cheguei pra minha mãe e falei assim: mãe, eu quero ver se eu gosto de teatro, eu quero fazer teatro, porque, né, o meu amigo também faz, e eu gostei da ideia. E naquela época, assim, tinha um único professor de teatro, tinha acabado de abrir uma escola de teatro. O professor era meio doido. Até hoje ele é. E, e eu fui lá, conversei com ele, né? A minha mãe me levou. E eu lembro que só falar com a minha mãe não era suficiente. Eu precisava falar com meu pai também. E aí eu lembro até hoje, eu tava dentro do carro. Era um dia ensolarado. E, e eu olhei e falei assim, pai, eu não quero ser nutricionista. Do nada. Um silêncio mortal no carro. E aí eu olhei e falei, eu não quero ser nutricionista. Eu quero ser atriz. E aí o meu pai me fez três perguntas. A primeira, como que você vai fazer isso? Eu falei, não sei. Como que você vai ganhar dinheiro com isso? E eu respondi sabiamente, não sei. E aí ele falou assim, onde você vai estudar? E mais uma vez, com toda a sabedoria que existia na minha cabeça com 15, 16 anos, foi, não sei. Eu achei muito bom que a câmera focou bem na hora, assim, porque essa câmera, ela só desfoca, ela não foca na minha cara nem quando eu quero, e quando eu menos quero, ela foca. Mas enfim. Então eu ficava nesse trâmite, né? Ai, não sei, não sei, não sei, não sei. Tanto que meu pai nem levou muito a sério, a minha mãe menos ainda, porque a minha mãe achou que eu, sei lá, que eu ia ser das artes, mas não necessariamente atriz. Ela achou que eu ia ser da ginástica artística, enfim. Eu era muito boa como ginasta, né? Apesar de não ter feito ginástica. Eu fazia coisas de ginasta, isso que eu tô querendo dizer. Mas enfim, e aí eu lembro dessa situação, assim, meio desconfortável. E eu senti que a minha família, por muito tempo, não me apoiou, assim, sabe? Apesar deles terem me levado, eles não falavam muito sobre o assunto. E hoje eu percebo que era porque eles não tinham referência, né? Como que eles vão ajudar alguém a se tornar atriz, sendo que eles nunca tiveram nem curiosidade sobre esse assunto? E aí a gente volta, né, pro começo do nosso papo, que é ou você aprende e paga o preço por viver o seu sonho, ou você paga o preço de você não viver. Para eu viver o meu sonho, era o meu sonho. Desculpa. Para eu viver o meu sonho, eu precisei mudar de cidade. Naquela época, os meus pais se divorciaram e aí eu tive que vir para São Paulo. Então não foi só por causa disso. Eu poderia ter continuado em Atibaia e tornar o meu sonho realidade, porque já tinha uma escola de teatro lá. Mas naquela época a minha vida realmente virou de ponta cabeça. Então precisei me mudar mesmo. Mas hoje em dia você não precisa morar em São Paulo para tornar o seu sonho de ser atriz realidade, tá? Isso foi em 2013, que a gente tá em 2025. Muita coisa mudou desde lá. Então, eu precisei fazer isso. Eu abandonei todos os meus amigos. E eu fui obrigada a fazer amizade com outras pessoas. Outras pessoas do meu meio, outras pessoas que faziam parte, né, dessa realidade do mundo artístico. Eu precisei encarar todos os meus medos e as minhas angústias de ser uma atriz ruim. Porque eu era, tá? Não, eu não comecei tipo, eu sou talentosa. Não, eu não tinha talento nenhum. Nenhum. Eu tinha boa vontade e leitura, porque como vocês podem ver aqui, eu tenho bastante livro. Então, e hábito, né? Comecei a desenvolver o hábito de ler, de ir atrás das coisas que eu queria e dar a cara a tapa e mandar e-mail pra quem eu precisava mandar, porque na época era e-mail ainda.
e mandar e-mail, e entrar numa companhia de teatro. Eu fui uma das primeiras pessoas que entrou na faculdade, deu nem 4 meses, eu já tava numa companhia, sabe? Então, fui a primeira a ir em busca, a dar um jeito. Peraí, que a minha mãe tá ruim. A dar um jeito nessa situação. E, e tive que encarar também as pessoas tirando sarro da minha cara, né? Elas tiraram um sarro pelas minhas costas e tiravam um sarro na minha cara também, que era um grande desrespeito comigo e com a minha profissão. Hoje em dia são as mesmas pessoas que falam, uau, eu te admiro tanto. Falei, agora é fácil, né? Ah! É que nem daqui a pouco vai ter alguém falando, porque, cara, eu conheci a Suzana quando ela na escola. Eu falei, gato, mas na escola você tirava onda da minha cara, né? Ficava fazendo piadinha. Mas enfim, sempre é assim, né? E mas eu podia também ter escolhido, assim, ter ficado no medo e ter vivido uma vidinha mediana, né? Se eu morasse. Se eu continuasse em Atibaia, quando os meus pais se divorciaram, porque a minha mãe continuou lá e o meu pai veio para São Paulo, mas se eu continuasse em Atibaia, eu podia ter encontrado um emprego, terminado o ensino médio, né? Encontrado um emprego, feito faculdade particular, que era uma faculdade que tinha lá em São Paulo, em Atibaia, mas que existe ainda. Poderia ter, sei lá, continuado com a minha mãe, ajudado ela com meu irmão, continuado na mesma coisa. Hoje em dia, talvez eu não fosse realizada da forma que eu sou dentro da minha carreira. Mas talvez eu tivesse encontrado outras coisas também que eu gostasse. Que eu não tenho uma habilidade apenas dentro de mim, né? Eu tenho múltiplas habilidades, eu sou muitos seres humanos. E é assim que a gente vai entrar no próximo assunto. O que acontecia? Essa aqui era a Sussu do presente. A Sussu do presente, ela tinha muitos sonhos. E esses sonhos muitas vezes geravam medo. A Sussu poderia escolher se manter desse jeito e ir em busca dos sonhos e não ir em busca dos sonhos dela, porque todo sonho, né, tem prós e contras, que foi o que a gente conversou. Ou e se manter na mesma vida, com os mesmos amigos, talvez não sempre com os mesmos amigos, né? Porque a grande maioria dos meus amigos também se mudaram. A grande maioria foi para os Estados Unidos, inclusive. Ou eu poderia escolher ser algo diferente do que eu era. Só que, para eu escolher ser algo diferente, essa Suzana aqui precisa morrer. Não, metaforicamente. Metaforicamente falando, essa Suzana aqui, ela não pode existir mais. Ela precisa desaparecer para que ela abra espaço para que essa Suzana aqui, ó, vou até fazer com o cabelo para fazer diferença. Para que essa Suzana aqui do teatro pudesse aparecer, pudesse florescer, pudesse passar por um momento de metamorfose. Que é quando a borboleta entra no casulo, sabe? E acontece alguma coisa dentro dela e ela sai transformada. Por que eu tô te falando isso? Porque muitas vezes esse processo aqui, ó, ele dói. Ele tem um processo de luto muito grande. Para você tornar o seu sonho de ser atriz realidade, muitas coisas dentro de você precisam morrer. Por exemplo, os seus hábitos, as suas manias. Você precisa se abrir para uma coisa que é o desconhecido. Inclusive, a sua própria personalidade vai se transformar quando você tiver que realizar o seu sonho. Tudo que existe aqui, a grande maioria das coisas precisam morrer. Eu costumo dizer que até as nossas amizades, as coisas que faziam sentido antes, deixam de fazer. As coisas que antes eram certeza, passam a ser dúvida. E a dúvida é um dos nossos maiores problemas nessa atualidade. Porque ela pode, sim, fazer você continuar no mesmo lugar. Só que não tem
como você crescer no mesmo lugar que você tá agora. Da forma que você tá vivendo hoje, não tem como você tornar o seu sonho de ser realidade. Existe uma frase muito bonita do Albert Einstein que eu vou procurar pra ele. Então tem uma frase muito bonita dele aqui, né, falando: não tem como encontrar a solução de um problema usando a mesma consciência que criou o problema. É preciso elevar a sua consciência. Basicamente, o que ele tá falando? Não tem como você tornar esse sonho realidade se você continua nesse mesmo lugar. Não tem como você tornar o seu sonho realidade, encontrar a solução e ir em busca das coisas que você quer, se você deseja se manter da forma que você está agora. Você vai, se você quiser, você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Às vezes, inclusive, até da nossa família, né? Eu precisei ir contra a grande maioria dos princípios da minha família, que era criar uma profissão completamente estável, em que a gente trabalha CLT 6 por 1. Isso nunca fez sentido pra mim, tanto que eu trabalhei CLT uma vez na vida. Porque eu sempre fui uma pessoa muito autônoma, que essa é a profissão da atriz, né? É um ser autônomo. Se você não entendeu ainda como você vai ganhar dinheiro na atuação, então a gente vai ter que falar sobre isso. Mas tem vídeo no meu TikTok sobre esse assunto. Se você procurar por lá, tem um vídeo exatamente falando sobre isso, tá? Mas basicamente é isso que eu quero conversar com vocês. Se você não escolher seguir pelo seu sonho, você escolhe se manter no mesmo lugar que você está agora. E eu ouso dizer que se você escolher isso, a sua vida vai se tornar um ser insuportável. Porque se você tem o chamado da atuação, tem vídeo sobre isso também no meu TikTok, se chama Tristeza da Família. Se você não acolher o chamado do seu coração, é como se você estivesse indo contra a maré, né? Então a maré tá vindo, vindo, não sei se você já foi pro mar, mas a maré tá vindo, 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 e ela, das duas coisas, ou você nada contra ela e cansa muito mais, e ao mesmo tempo, muitas vezes a gente não consegue nadar contra a maré porque ela é muito forte, ou você usa a maré ao seu favor para você chegar aonde você quer, para que as coisas sejam mais fluidas. Se muitas vezes você não entendeu por que as oportunidades não vêm até você, provavelmente é porque você está escolhendo se manter no mesmo lugar onde o problema foi criado. Então, qual é o problema agora para você? O problema é que a sua realidade agora não comporta o seu sonho e você não está fazendo nada para mudar ela. Então, se você deseja mudar, eu vou te passar um exercício agora. Pega lápis, pega caneta, pega água para não fazer pedra no rim e eu vou falar para você assim que eu terminar de tomar a minha água. Eu sou filha de Deus também. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você faça é um exercício. Eu quero que você escreva quem é a pessoa, como que é a sua personalidade com a ideia de que atriz, que você já vive o seu sonho de atriz. Quem é essa pessoa? Como que é essa personalidade? Então se imagina daqui 10 anos. Como que tá a sua carreira agora? Como você lida com os problemas da sua vida? Vai anotando aí. Como você lida com os problemas da sua vida? Quem são as pessoas que são seus amigos? Você não precisa escrever o nome dos seus amigos. Mas como elas são? Sobre o que elas falam? Sobre o que elas conversam? Daqui 10 anos. Onde são os lugares que você frequenta? Quais são os lugares que você vai? Em teatros? Cinemas? Festas? Quem são as pessoas que estão nesses lugares? Como você pensa? Quais são os pensamentos que passam na sua cabeça? Então, esse é um exercício de imaginação. Você vai imaginar. Não tem certo ou errado. E principalmente, comece a escrever e não julgue. Não tanto faz o que você vai escrever. Só comece a escrever. Quando você olhar para esse exercício, ele vai estar daqui 10 anos. Aí você vai pegar e falar assim: caramba, muito tempo. Ótimo. Você vai fazer a mesma pergunta, a mesma coisa para daqui 5 anos. E a mesma coisa e as mesmas perguntas para daqui 1 ano. Quando você fizer essas mesmas perguntas, essas mesmas coisas para daqui 1 ano, eu quero que você chegue e olhe bem sério para essas coisas, né?
e você fale assim: o que eu preciso fazer hoje pra estar desse jeito daqui a um ano? Com esse pensamento daqui a um ano? Com essa ideia daqui a um ano? Quais são as coisas que eu preciso fazer, sobre o que eu preciso pensar? Quais são as atitudes que eu preciso seguir? Por que que eu vou fazer isso? E aí você vai entender, finalmente, quais são as coisas dentro de você, no presente, que precisa morrer. Para que a galera do futuro, que é você, daqui 10 anos, 5 anos, daqui um ano, consiga finalmente viver o seu sonho. Porque a gente tem uma ideia muito maluca, que me irrita, inclusive, de que a atuação é sobre você, ai, eu vou sobreviver da arte, eu vou lutar, para de ser maluca, para de ser doida. Você veio aqui para viver os seus sonhos, para experienciar, para viver as coisas. Você quer indicação de um filme? Vai assistir Soul. É um dos filmes que tá batendo muito assim, nossa, sabe, na minha cabeça, assim. É, é exatamente assim. Então é um filme que vai assistir Soul, para você entender o que que é a sua missão de vida. O Soul termina de um jeito muito bonito, que toda vez eu choro, eu já tava chorando, agora eu vou chorar de novo. Vai assistir. Ah, mas não tem, eu não tenho Disney Plus. Dá seu jeito, vai. Você sabe dar um jeito. Eu sei que você sabe. Vai dar seu jeito, vai dar seus pulos. Para de arranjar problema, arranja solução. Já falamos sobre isso aqui também. Tá bom? Se você não conseguiu fazer esse exercício, você quer a minha ajuda, a gente tem aqui a opção aqui embaixo de um formulário. Esse formulário, ele tem a possibilidade de você receber gratuitamente uma aula particular. Então, se você quiser, se você desejar, clica aqui no formulário, preenche ele, deixa ele bonitinho, porque a minha equipe vai entrar em contato com você. Se você conseguiu fazer, melhor ainda, aí você traz esse exercício que dentro da minha aula particular a gente vai conseguir descobrir como que você vai trilhar esse caminho para tornar o seu sonho de ser atriz realidade. Mas para isso, a parte sua que tem medo da carreira não dar certo precisa morrer. E aí? Pelo que você está disposta a lutar? Ou fazer? Ou tornar realidade? Comenta aqui se você gostou desse vídeo. Fala pra mim, inclusive, se você fez o exercício e se você gostou, tá bom? Beijos brilhantes da Su. A gente se vê numa nova oportunidade. Tchau!